Essa mensagem, foi feita pelos nossos pastores Jones e pastora Nilva, tá? E agora eu vou passar essa mensagem para vocês, tá? Um momento, por favor. A paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Amém, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Nós estamos muito felizes de estarmos hoje aqui para trazer mais uma palavra para os irmãos e que essa palavra venha cair em terra fértil e que dê frutos para a nossa vida. Amém. E que possamos passar para outras pessoas em nome do Senhor Glória Jesus, a Deus. amém? Amém. A palavra de hoje fica em Apocalipse 17. Amém. Babilônia, o engano. Glória a Deus. Então, Apocalipse, capítulo 17, a partir do verso 1, né, mas diz assim: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com que se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão. Foi que se embebedaram os que habitam na terra. Amém? Então, no verso 14 diz assim, amados: Esta Babilônia, ela pelejará contra o Cordeiro, e o Cordeiro a vencerá. Amém. Pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Glória a Deus. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis. Amém. Amém? Que se acham com ele. Glória a Deus. Amém. Eleitos e fiéis, que Amém. somos nós, Glória que a estamos Deus. junto com Cristo, né? Venceremos, né? Venceremos, Glória a estamos Deus. junto com Cristo nas regiões celestiais. Amém, porque somos os eleitos e os fiéis. Oh, glória. Amém. Em nome de Jesus. E a gente veio trazer no dia de hoje, de repente, até um sermão um pouco diferenciado, falando sobre o engano que o mundo nos traz. A Babilônia enganosa, cuja qual nós vivemos, mas nós temos que estar à mercê de tudo isso que ela tem nos oferecido. É verdade, porque existe a Babilônia religiosa e também a Babilônia política. Porém, nós agora vamos estudar, né? Falar sobre a Babilônia religiosa. Correto. Que é o engano religioso que está surgindo. E ele é chamado de Nova Era. Nova Era. Ou Nova Era de Luz. De luz ou Nova Era de Aquário. Correto. E o interessante que surge de uma forma tão lentamente, com sapatinho de algodão, vem lentamente e quando você observa, já está sendo introduzido, entronizados em muitos meios. E aos poucos você começa a ver que nos meios de comunicação, você de repente começa a ver dentro da igreja, você de repente começa a ver na sociedade, você começa a ver no estilo de roupa, no estilo de falar, no estilo de se vestir. Então é algo que vai vindo aos poucos, mas vai abrangendo todo o espaço. É verdade, como diz a palavra, né, que nos últimos dias entrariam heresias destruidoras na igreja. Sim. E é como você falou, né? Ela é introduzida sorrateiramente, né? Sorrateiramente. Através da mídia, através de todos os meios sociais ou redes sociais. Correto. Ou mídia, grande mídia, tudo. Sim. Eles vão introduzindo sorrateiramente essas heresias, porque são heresias, né? E a maior faceta desse engano está na similaridade da religião do cristianismo que nós conhecemos com essa religião aí, que é uma seita, na verdade, dessa nova era. O que acontece? Eles não vão fugir de termos que nós usamos. Por exemplo, eu observo que o
o termo nós somos gratos ao Senhor. Eles usam gratidão, gratidão. Sempre você vai observar que em muitas coisas, e gratidão é uma palavra bíblica, é uma palavra que a gente sempre usou, a gratidão. Temos que ter gratidão, ser gratos aos irmãos, ser gratos às pessoas ao nosso redor, pessoas que nos abençoam, que nos ajudam. Somos gratos. E eles usam gratidão em todas as frases. E palavras e frases, né? E Sim. tudo assim que... Versículos bíblicos, ou seja, porque na verdade qual é a estrutura real, né? Ela vai ser um apanhado, né? De todas as religiões. Vai Sim. ser uma junção de todos os conceitos e doutrinas, né? De várias religiões. Então, serão pegas várias doutrinas de todas as religiões que existem. Para que se forme um ecumenismo. Uma, né, doutrina só, baseada em todas as religiões que nós conhecemos. E realmente será algo sedutor mesmo, para todos. É porque a gente vê a questão de um governo único. Os países mais desenvolvidos, eles já estão falando em um único governo mundial. Eles estão falando numa moeda única e numa religião única. Vai ser, é verdade. Inclusive, o Papa também já falou dessa única religião. E é muito interessante que, quando a gente vai ver, estudar um pouco sobre essa nova era, você vai ver que eles vão falar em Jesus Cristo. Eles não vão tirar, simplesmente. Só que eles não colocam Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach no lugar de Jesus Cristo. Como Deus, né? Seria... Eles colocam como um mestre. Estaria no mesmo patamar de todos os grandes mestres, entre aspas, né? Sim. Qual a gente pode citar? Buda, Siddhartha... Maomé, Buda, Siddhartha Gautama, né? Que é Buda. Krishna... E tantos outros nomes, hinduísmo. Assim, do hinduísmo. Sim. E Gandhi, todos esses grandes mestres e tal que surgiram, né? Que eles chamam de mestres ascensos. Eles chamam, a nova era chama de mestres ascensos, né? Isso. Que são várias personalidades que surgiram, incluindo Jesus Cristo. Então Jesus Cristo estaria no mesmo patamar, ele não seria Deus, ele não estaria entronizado, né? Ele seria alguém simplesmente que trouxe uma filosofia de vida. Ele estaria no mesmo patamar de todos esses. Então, como eles falam que Maria também. Maria seria também, exatamente. Maçonaria branca. Então, tudo é um puro engano, porque a maçonaria é maçonaria. Não adianta me falar que é branca, ou faz parte da azul, ou da vermelha. É maçonaria. É engano, da mesma forma que todas essas outras coisas são enganos. Mas, porque Jesus não é engano, mas eles colocaram como se fosse um filósofo. Seria um engano do inimigo para tragar mais pessoas, mais e mais. Esse é o objetivo. Porque realmente, né, como você falou, que vai ser tudo unificado, né? Sim. E a Babilônia, ela, como eu disse até no começo, né? Tem a Babilônia religiosa, política, ou seja, a gente pode falar político-econômico, os dois, né? Sim. Então seria a Babilônia religiosa e a político-econômica, vamos colocar assim, né? Então tudo realmente vai convergir numa coisa só, inclusive uma só religião. Sim. Né? Porque eles alegam que nós estamos numa transição, ou já houve essa transição, né? Eles falaram que essa transição houve no dia 21 de dezembro, mesmo, quando teve o alinhamento daqueles de três... Júpiter e Saturno. E foi o alinhamento, né? Então, com esse alinhamento do dia 21, eles falaram que começou a nova era de Aquários.
E eles falam também que antes disso existia uma nova era, que era do Nós peixe, estaríamos que saindo da era de peixes, né? Que começou com Cristo, né? com Cristo, a era de peixes é Cristo. E eles falaram assim que então essa era de Cristo já passou essa era de sofrimento, sabe? Essa era, eles falam assim, que tipo, que a gente não tinha cultura, que é uma era mais assim, sabe? Que você é mais Menos evoluída, fanatizados, tal. e que agora a gente estaria despertos. Agora estaríamos nessa era de Aquário, né? Sim, Que é a nova era que eles dizem. A sim. nova era de Aquário. E E aonde tem mais. Agora eles dizem que a nova era de Aquário, ela não é baseada em peixes, agora é do Espírito Santo. Olha, veja o engano. Sim, uhum, Eles usam os termos da palavra de Deus. Eles usam o Espírito Santo, Jesus, Senhor, sim. E né? até Deus, é, Iavé, Iavé é o nome de Deus. Eles falam que Iavé é anjo também. Olha que absurdo. E sobre todos esses, o maior é o arcanjo Miguel Miguel. seria o que rege a nova era de Aquário, né? Sim, É o grande arcanjo Miguel. sim, Aí que temos que vai à fazer frente. orações É. para o arcanjo Miguel, né? E temos que orar a ele, etc, né? E as orações deles é simplesmente mantras. Eles pegam frases, sabe, de pensamentos positivos e ficam repetindo por várias vezes, 10 Exatamente. minutos mais ou menos, e ficam meditando em cima de determinados mantras. Exatamente. Aí eles usam esses mantras como oração, né? E aonde a gente quer chegar? A gente quer chegar na questão do engano, porque, amados irmãos, se nós não estivermos preparados, se nossos olhos não estiver focado em Cristo Jesus, que é o autor e consumador de todas essas coisas, nós cairemos, nós simplesmente cairemos no engano que o Verdade. mundo está nos oferecendo. E é como Jesus Cristo falou: se fosse possível, isso enganaria até os próprios eleitos, queridos. Isso, nós Então, o somos os engano, próprios eleitos. nós somos os eleitos e realmente as massas vão ser seduzidas por Por- essa Babilônia, que a Bíblia chama de até de meretriz, uma prostituta. Sim, Essa nova religião é uma prostituta, né? Por quê? Porque ela se prostituiu com todas as religiões da terra. correto. Por isso que é na Bíblia chamada meretriz e Meretriz e prostituta. prostituta. Então entrou as doutrinas, todas as doutrinas das outras religiões, Sim, inclusive luciferianismo, sim. né? Luciferianismo, que é uma outra religião Que eles, eles dizem que Lúcifer é Deus e na, que o Deus é mau e Lúcifer é bom. e tem E, uma outra linha de raciocínio que conta, que eles falam assim, que eles vão contar a história do filho rejeitado, isso, que eles falam que Lúcifer foi rejeitado por isso, Deus. Então, eles colocam o inimigo das nossas almas, meus é amados verdade. Para você ver o irmãos, tamanho da inversão de como valores, né? se fosse o abandonado e Deus se tornou um pai mau. Verdade. Misericórdia, O amados irmãos. luciferianismo ele vai inverter todas as coisas. Misericórdia. Isso que inverter o bem em mal e o mal em bem, a ponto de dizer, né, como o pastor Niva explicou, Sim, onde Lúcifer é o mocinho e Deus acaba sendo o vilão. Aquele Deus rude, sim. né, carrasco, Toda essa toda coisa. essa coisa. Todo E esse Lúcifer engano. como o rejeitado, E o, né, sim, rejeitado e mal abandonado. visto É como se fosse órfão. Os filhos é, órfãos, eles a chamam vítima, até, eles chamam de órfão mesmo. órfão, né? Então, e aonde a gente quer chegar? Chegar no engano. Porque o que que acontece? Eu estava até conversando, eu e o pastor Jones aqui, sobre essa questão. Sabe, uma brasa longe do braseiro, ela se esfria, tende a se esfriar, tende a apagar. E
nós temos que estar no braseiro. O que é o braseiro? É estar na presença do Deus Glória a Todo-Poderoso. Deus. É estar no altar do Senhor. É buscar a presença do Senhor constantemente. É conhecer a palavra do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. É a gente estar sempre atentos, porque a palavra do Senhor fala assim: orai e vigiai. É verdade. Orai e E vigiai, vigiar e orar. para que a gente não, para que a gente não caia tentação. em tentação. E ainda fala: fugir da aparência do mal. E quando eu e você conhecemos a palavra de Deus, quando nós estamos conectados com o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, o Senhor abrirá os nossos olhos espirituais. E quando nós vermos essas coisas, nós saberemos que é engano. Nós nos afastaremos, porque nós sabemos que isso não procede do Amém, em nome de Senhor. Jesus. Amém? Tem outro detalhe que me veio agora muito forte, né? Que é a questão de que eles chegam a dizer que Jesus Cristo, ele foi Lúcifer que encarnou para, tipo, se redimir com Deus. Nossa, Quer dizer, não, eu misericórdia. estou dizendo isso só para que os irmãos tenham ideia aonde chega, Sim. até onde vai esse engano. O que a gente está Amém, querendo queridos? dizer é que é uma seita satânica. É verdade. E que se alguém de vocês, porventura, encontraram isso no YouTube, se vocês encontraram nas É redes verdade. sociais, se alguém falou sobre isso, se vocês estão vendo isso, então delete, anátema, se afaste disso, porque não procede do Deus É Todo-Poderoso. verdade, queridos. Então vocês agora tiveram uma noção de da onde chega esse engano. Tá? Sim, é verdade. E outra coisa, o Senhor nosso Deus é tão poderoso e tão bom, e nós sabemos que o caminho é a porta estreita. Nós sabemos o caminho que temos que percorrer e sabemos que estamos tão perto da salvação, e o inimigo está fazendo esse tipo de coisa porque ele sabe que ele já perdeu. É verdade. Amém? Então, nós pretendemos fazer mais umas duas. A gente pode detalhar mais, mais uns dois. mais um pouco, fazer um estudo, né? É um estudo, mas é mais umas duas mensagens falando sobre isso, para que vocês tenham entendimento e que vocês possam também alertar outras pessoas Verdade. que porventura pode estar no engano. Isso aqui que a gente falou é o geral, é Um apanhado geral. apanhado geral do que é mais ou menos, né, essa nova era Amém? de Aquário, né? Então vamos orar, entregar ao Senhor, para que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, para que em nada nós venhamos a cair no engano, né? Verdade. E para que a gente esteja sempre no braseiro, né? No fogo do Espírito Santo de Deus, para que a Amém, gente Jesus Cristo. esteja ali sempre na presença do Sim, Deus Pai Todo-Poderoso, que nenhum engano Em nome de Jesus. seja aceito na Amém. nossa Que vida. esteja em nós o Espírito da verdade. Amém. Glória a Deus, e não do engano. Amém. Que Em nome do só Senhor Jesus. os escolhidos, só aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, têm esse Espírito da verdade. Então, Sim, Pai. pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos dê estratégia. Amém. Glórias Amém. a Deus. Muito obrigado, Senhor. Amém. A paz do Em Senhor nome de Jesus. Jesus, que a paz esteja com todos. Amém.